Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Lucas Leite, que é doutor de Relações Internacionais na FAAP, professor doutor e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente vai conversar a partir de agora sobre a decisão da Justiça do Colorado, tornando Donald Trump ex-presidente inelegível. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Vamos lá, então, falar sobre essa decisão da Suprema Corte do Colorado, decidindo, então, que o ex-presidente Donald Trump se encaixa na 14ª emenda da Constituição e seção de número 3. Então, vamos começar por essa questão, que é bem técnica, específica. O senhor pode explicar primeiro, professor, qual foi o entendimento do tribunal que o Trump se envolveu numa insurreição? É isso mesmo. Existem, na verdade, mais de uma dezena de processos contra o presidente Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, e alguns deles correm na Justiça Estadual. É o caso desse processo que agora corre na Justiça do Colorado. A Suprema Corte do Colorado reconheceu, aceitou, na verdade, a decisão de que houve o crime de insurreição, a violação, portanto, de insurreição, que nada mais é do que uma lei que se trata lá do final da Guerra Civil Americana, de 1865, que foi feita justamente para punir aqueles confederados, para punir aqueles que foram contra a União, que tentaram se rebelar contra a União, para que eles não pudessem ocupar outros cargos na presidência, nos governos estaduais, dentro desses governos estaduais, portanto, também é assim no governo federal. Isso é importante porque naquele momento fazia muito sentido, a União teria vencido, Abraham Lincoln o presidente do país no período da União, quando a União ganha a Guerra Civil, Guerra de Secessão, e todos esses confederados passam a ser julgados, tanto em justiças estaduais quanto na Justiça Federal dos Estados Unidos, pela Suprema Corte. E um dos pontos necessários para garantir com que o país passasse por isso de uma forma mais tranquila, ou que pelo menos não houvesse um processo de vingança, de tentativa de ocupar o poder para novamente tentar reverter as decisões, como, por exemplo, a importantíssima decisão relacionada ao fim da escravidão em todos os estados dos Estados Unidos. Para isso foi feita, então, essa seção 3 da 14ª emenda dos Estados Unidos, que prevê que qualquer um que tenha feito, em primeiro lugar, uma promessa, tenha feito um juramento relacionado a ocupar um cargo, nesse juramento defender os Estados Unidos e a sua Constituição, se depois disso esse mesmo indivíduo ele tivesse revoltado, ter, na verdade, feito alguma insurreição, ter tentado contra a democracia americana, assim como as instituições americanas, então, a partir desse momento, feito esse juramento e feito isso depois, ele pode sim ser colocado em evidência em razão de insurreição e por isso perder seus direitos políticos. Professor, daí eu queria falar sobre o efeito dessa decisão. Vale até o dia 4 de janeiro, é isso? Seria um dia antes da certificação dos pré-candidatos das prévias republicanas no estado, inclusive, Ele pode ficar de fora das primárias, já está de fora das primárias. Como é que é essa história? Ainda não. A notícia ela é animadora no sentido de que pode gerar um precedente para outros estados, mas a gente ainda precisa de fato, confirmação da Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte Federal. Isso porque a decisão foi feita na Suprema Corte do Estado do Colorado, e ela nem foi uma decisão, na verdade, de primeira instância. Na primeira instância, o ex-presidente Trump conseguiu a liberação para participar das primárias no estado, as primárias do Partido Republicano, mas essa Suprema Corte do Colorado depois decidiu que não, que a lei valeria sim, porque houve uma interpretação da juíza de primeira instância de que a lei não valeria para a presidência, mas não há nada indicando efetivamente que haveria uma exceção desse tipo. Então a Suprema Corte do Colorado autorizou. O ponto é, a Suprema Corte do Colorado, sabendo que por se tratar do acionamento de uma emenda à Constituição, portanto se tratando de uma questão constitucional, nacional, federal, ela vai ser acionada. E já imaginando que isso vai acontecer, a Suprema Corte do Colorado já colocou de forma a suspender essa decisão até que a Suprema Corte
e aí a gente imagina que isso até, no máximo, março seja decidido, para que a Suprema Corte possa decidir efetivamente se vale o crime de insurreição aplicado ao caso de Donald Trump ou se não. Nesse momento, ele ainda continua participando das primárias, ou seja, o nome dele, até que haja uma definição da Suprema Corte e que essa decisão da Suprema Corte seja acatada, acomodada no nível estadual, Donald Trump ainda é pré-candidato. Falando em até que a Suprema Corte julgue esse caso, recorrendo à Suprema Corte, ela pode concordar com o Colorado e daí que ela abriria um precedente, né, de inelegibilidade. Aí eu pergunto também, a maioria hoje é conservadora, então qual que seria a avaliação do senhor de que pode ou não, né? 6 dos 9 foram indicados pelo Republicanos e 3 pelo próprio Donald Trump também, né, professor? Perfeito, esse é um ponto importantíssimo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a despeito de todos os seus juízes falarem que tomam decisões baseadas apenas no legalismo, na questão técnica judiciária, ela sim está carregada de ideologia, porque esse é um elemento que não se desconecta dos indivíduos, na verdade. Independentemente de quem tenha sido indicado por democratas ou republicanos, todos têm visões de mundo, todos têm interesses, todos têm aquilo que os guia nas suas decisões, para além, óbvio, do aparato jurídico formal. Então, o ponto que pode deixar a gente um pouco mais preocupado nesse caso é não apenas de ter mais juízes conservadores. Isso não seria um problema tradicionalmente, porque se for seguido o rito da lei, eles poderiam sim concordar com a suspensão dos direitos políticos do Donald Trump no Colorado, mas é o que você falou, esses 3 juízes que foram indicados por Donald Trump, eles têm uma familiaridade com o ex-presidente, eles atendem sim a interesses ligados a aspectos ideológicos, eles compartilham de uma ideologia de extrema-direita e muito provavelmente vão votar contra a aceitação dessa criminalização de Trump no Colorado. Então, a gente já teria um cenário muito difícil se fosse uma Suprema Corte dividida, né, meio a meio, coisa do tipo. Isso dificulta ainda mais quando a gente imagina que 3 votos já são garantidos para Donald Trump. E isso ainda é mais dificultado, olha só, por causa de todas essas questões ideológicas, por causa da extrema-direita avançando e dessa polarização nos Estados Unidos. Isso tem feito com que a Suprema Corte tenha querido adotar um low profile, né, vamos dizer assim. Ela tem querido evitar entrar em rusgas muito políticas, e especialmente depois, né, das eleições passadas. Mas o que eu acho que vai acontecer é que a Suprema Corte vai ser acionada frequentemente, na verdade. São muitos os processos contra o Trump, esse é apenas um deles, esse é um dos mais simples, por assim dizer, que a gente tem ainda os que vão questionar sobre a questão da impunibilidade do Trump, se ele tinha direito ou não, se no cargo ele poderia ter feito o que fez. Enfim, né, eu não sou muito otimista, para ser sincero, em relação à decisão que vem a ser tomada pela Suprema Corte. E a defesa do Donald Trump, inclusive, disse que só a Suprema Corte dos Estados Unidos tem a palavra final sobre as questões constitucionais. Poderia seguir por esse caminho também. E também dizem que a invasão no Capitólio não foi grave o suficiente, argumento, enfim, da defesa, para ser qualificada como insurreição, conforme essa emenda. Agora, o Trump, ele pode vencer também essa batalha jurídica com base numa suposta liberdade de expressão? A defesa pode alegar isso também. Tem materialidade, como diria aqui um colega meu do ICL, o César Calejão, mas isso é robusto o suficiente dizer que ele se apoiou na liberdade de expressão para fazer tudo o que fez no 6 de janeiro, professor? Sem dúvida. E esse é o argumento central de muitas das defesas que são feitas nos Estados Unidos contra aqueles revoltosos, não? Contra os golpistas naquele dia de janeiro. Coisa que é feita, inclusive, aqui no Brasil também. A diferença é que aqui no Brasil nós temos uma legislação que entende muito melhor o que se trata de liberdade de expressão e não radicaliza para que seja possível qualquer coisa. Nos Estados Unidos, a interpretação de liberdade de expressão ela ainda é muito rígida no sentido de permitir, de fato, com que as pessoas possam usar desse argumento para defender, inclusive, aberrações, né? Por isso que nós temos manifestações de supremacistas brancos, inclusive apoiados por Donald Trump. Por isso que nós temos grupos de extrema-direita, grupos neonazistas,
que se manifestam publicamente e nada é feito contra eles. Né? Isso demonstra a dificuldade que é lidar com esse elemento da liberdade de expressão nos Estados Unidos, que tem muito a ver com a própria identidade americana, a forma como eles percebem a política, a cidadania, que estaria conectada, portanto, a essa lógica do liberalismo político, do liberalismo econômico, de que o cidadão, no seu individualismo metodológico, né, ele recai sobre ele todos esses elementos de decisão e que ele tem a prerrogativa, e inclusive de que se o Estado o tolhe, né, esse Estado ele deve ser combatido, deve ser retirado do poder, fazendo uma menção justamente a uns contratualistas anteriores que inspiraram tanto a Constituição americana e tanto do pensamento americano, né, John Locke, por exemplo. Então, sim, esse é um argumento que vai ser bastante utilizado, é um argumento muito polêmico, porque a Suprema Corte tem muito medo de que essa decisão infle ainda mais os grupos políticos e a polarização que existe nos Estados Unidos, nas redes sociais, por exemplo, a gente percebe isso mais claramente, e que, se isso for tomado como precedente, isso gere uma mudança muito grande de paradigma no próprio direito dos Estados Unidos, que é muito baseado em decisões tomadas no grupo, né? Tomadas a partir da tradição, a partir do costume, do direito consuetudinário. Ao contrário do nosso direito, que regula tudo de forma positiva, ou seja, coloca nas normas expressamente o que pode e o que não pode, quais as exceções. Lá não existe essa exceção pré-delimitada. Então isso gera, obviamente, um problema para a Suprema Corte, que já tem que lidar com esses casos e tem que lidar com o fato de que será que o presidente pode falar tudo? O presidente tem direito de pedir, inclusive, a golpistas que ocupem a Casa Branca, o Congresso? Esse, hoje, é o elemento-chave para entender as possíveis decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos nos próximos meses. Professor, como que isso pode influenciar de forma concreta nas eleições presidenciais estadunidenses? Porque a gente está conversando aqui a respeito de ações que já foram protocoladas contra Donald Trump. Tem pelo menos 14 estados. Em Michigan, inclusive, a Suprema Corte Estadual vai decidir sobre esse mesmo caso em breve. E a gente tem o Donald Trump, que já tinha virado réu por conta do 6 de janeiro. Então, quanto de fato isso pode influenciar? Agora que a gente tem também esse avanço no sentido de um estado entendendo como inelegibilidade, porque não é exatamente novo que tudo isso aconteceu, e ele também já estava sendo julgado por isso, né? Exatamente. O que é talvez novo nessa história toda é que seja usada uma norma da 14ª emenda que retrata um período muito anterior ao atual, né? A gente está falando do período da reconstrução, do pós-guerra civil, da ideia de criar uma unidade nacional. Então, talvez até de certa forma simbólico que seja resgatada essa ideia de anti-insurrecionismo. Uhum. Agora, as projeções em termos de eleições, elas se tornam, na verdade, mais confusas. Porque se a gente tiver um cenário em que já está delimitado, que seria Biden versus Trump, algumas pesquisas indicam que o Biden teria uma prerrogativa maior, teria uma chance maior de vitória. Só que isso também pode ser combatido por outras pesquisas que dizem que não necessariamente, uma vez que a gente, de novo, não pode pensar em eleições americanas como voto popular. Lá o voto é indireto. O colegiado é escolhido em cada estado e esse colegiado depois, com uma quantidade específica de votos, vota no colégio eleitoral. Aquele que tem mais de 270 votos leva a presidência. Então, não adianta ter mais votos populares, isso não faz diferença alguma no sistema político dos Estados Unidos. E, na verdade, isso às vezes atrapalha, inclusive, na previsão de quem vai vencer uma eleição, como foi o caso da Hillary Clinton com o próprio Donald Trump. Então, se a gente pegar esse cenário, atualmente o cenário é positivo para os democratas, que isso vai enfraquecendo, vai tirando um pouquinho da capacidade do Trump de focar realmente na eleição e, portanto, ter que lidar com essas questões judiciárias o tempo todo. Só que aí vem um porém. Muitos analistas americanos, e aqui no Brasil também, têm indicado que uma possível saída de Donald Trump da corrida eleitoral na verdade, o cenário preferido do que a gente chamaria dos republicanos mais moderados, dos republicanos mais afeitos à democracia, ou que pelo menos querem buscar algum tipo de convenção, ou união nacional, coisa do tipo. Então, para o Biden, que é um candidato que não representa nada de positivo, vamos dizer,
enquanto proposta, enquanto novidade. Pelo contrário, né? É um candidato que só é visto pelo não Trump. Ele é o candidato da oposição ao Trump. Então eu só voto em Biden porque eu não quero Trump. E hoje há, sim, também um enfraquecimento da figura do Biden. Já existe esse enfraquecimento em razão das questões de idade, há um etarismo relacionado a isso. Há também uma questão relacionada a como que o Partido Democrata não consegue criar novas lideranças. E também, agora, mais recentemente, a gente tem a questão de Israel e Palestina. Uma grande parte do eleitorado democrata não é a favor da continuidade do apoio a Israel da forma como ele acontece agora. Então, se a gente pegar todos esses elementos, na verdade a gente tem uma grande indecisão, uma dificuldade enorme de projetar qualquer cenário. Agora, se qualquer outro candidato for concorrer contra o Biden, é provável que o candidato democrata tenha mais problemas, justamente porque ele não representaria mais o não Trump. Ele representaria agora o Partido Democrata que envelhece, que não consegue mudar e que fala muito e faz muito pouco, de fato, em relação àquilo que promete, tanto em termos climáticos quanto em termos econômicos, apesar de a economia americana ter reagido muito bem aos últimos anos com o Joe Biden, ao contrário do que foi com Donald Trump. Inclusive, eu vou aproveitar que o senhor Joe Biden, professor, ele se pronunciou nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro, sobre essa decisão a respeito do ex-presidente Donald Trump. Ele disse que certamente Trump apoiou uma insurreição. Falas vieram após, né, essa decisão que foi adotada pela Suprema Corte do Colorado. E ele disse, bom, apoiou certamente uma insurreição, não há nenhuma dúvida a respeito disso. E para ele é muito vantajoso que isso aconteça, mas justamente o senhor trouxe pontos aqui. Na pesquisa, ele vem se enfraquecendo, né, o Joe Biden como personagem nessa corrida eleitoral. Essa questão também de Israel é muito importante, porque apesar de não ser tão forte essas questões locais para uma decisão eleitoral, historicamente nos Estados Unidos, né, professor, e o senhor pode falar melhor a respeito disso, tem essa questão interna dentro do partido. Os democratas, existe essa espécie de cisão, né, em apoio ou não a Israel, em apoio aos palestinos. Então, isso também é muito importante. Agora, quanto isso pode realmente fortalecer Joe Biden? Porque pelo andamento das últimas pesquisas eleitorais, parece que o cenário não era muito positivo para ele. Como a gente disse também, essa história a respeito do 6 de janeiro não é exatamente uma novidade, inclusive fortalece muitas vezes a base do Trump. Ele já voltou a fazer discursos antimigratórios muito fortes, ele já está voltando a ser bastante agressivo nessa campanha eleitoral. Né, professor? É verdade. Donald Trump ele não tem perdido tempo. Na verdade, do momento em que ele perdeu a eleição, ele já entrou em processo eleitoral, vamos dizer assim. Ele já está em campanha há muito tempo, né? E o problema dele talvez seja justamente esse, porque enquanto foi presidente, permaneceu em campanha. Havia muito pouco, havia nada de proposta, efetivamente. Havia um processo de desconstrução de políticas públicas, voltadas principalmente para a população mais pobre, para a população negra, LGBTQIAPN+, a questão da população trans e imigrantes, né, que hoje é uma das pautas mais importantes do país. Mas veja, como a pauta externa também ganhou muita força nos debates presidenciais, justamente em relação à ideia do custo que os Estados Unidos teriam em relação a essa ideia de essa polícia do mundo, ou de manutenção de apoio a determinados países, de envio de armas, de investimento mesmo na indústria de defesa, coisa do tipo. E chama atenção, portanto, hoje a questão da Ucrânia e a questão de Israel. Então hoje, se nós pegarmos o eleitorado democrata, ele tende a ser mais crítico dessa questão. Mas uma grande parte dos deputados, senadores democratas, ainda assim apoiam as decisões de Joe Biden. O que mostra que há uma certa dissonância em relação ao eleitorado com seus representantes. Isso também pode ser um ponto bastante negativo. Há muitas manifestações nas redes sociais que apontam para a ideia de que as pessoas não querem mais votar no Joe Biden em razão de tudo isso que tem sido feito. Eles percebem o genocídio que acontece em Gaza, eles veem o quanto, né, que é dado de apoio para Netanyahu, por exemplo, as suas políticas de extrema-direita, e isso chama a atenção justamente por causa do discurso tradicional que nós conhecemos em política americana de 2 pesos e 2 medidas.
Ou seja, aqueles que a gente sabe que não são democratas, que não cumprem o direito internacional, mas que a gente precisa deles por razões geopolíticas várias. Então, em relação a esse eleitorado, eu tenho a impressão de que o Biden, de fato, ele também tem se desidratado e que Trump tem tentado capitalizar aqueles eleitores que votaram no Biden de uma forma a tentar só mudar o que tinha acontecido. Ou seja, aqueles chamados swing voters, né? Aqueles eleitores que votam muito a depender da economia, do contexto. E o contexto atual é uma polarização que parece não terminar. Pelo contrário, a figura do Donald Trump, o trumpismo, ele veio para ficar e duvido muito que nos próximos anos venha acabar. Professor, só trazer mais 2 elementos aqui de informação para a nossa história, porque eu falei agora há pouco que em Michigan a Suprema Corte Estadual vai decidir a respeito disso em breve. O Joe Biden, pela pesquisa Times Siena, que saiu recentemente, ele perde em 5 de 6 estados estratégicos, dentre eles em Michigan. Então, seria bastante importante a gente ter também a informação de como que Michigan vai se comportar na justiça a respeito disso, porque aí isso poderia, de repente, dar uma vantagem eleitoral a Joe Biden. Mas tem também a história do impeachment, né? Como que vai funcionar o processo de impeachment do Biden, que também é bastante recente. Agora, de dezembro, os deputados republicanos, eles têm maioria na Câmara, conseguiram aprovar a abertura de um inquérito no processo de impeachment contra Joe Biden, né? É verdade. A gente percebe que essa polarização ela é justamente o que marca, portanto, qualquer governo dos últimos 16 anos, pelo menos. Se nós pegarmos o que Joe Biden é acusado, né, há pouco elemento material, empírico, que de fato levantasse isso enquanto uma questão de impeachment. E o impeachment nos Estados Unidos é algo muito difícil, muito difícil. Nem com Andrew Johnson, lá atrás, né, o presidente justamente da reconstrução da Guerra Civil, do final da Guerra Civil, que assume depois de Abraham Lincoln, ele era odiado por todo o Congresso, tanto democratas quanto radicais republicanos tradicionais, e preferiram fazer o quê? Simplesmente vetar tudo que viesse dele. Então não foi feito o pedido de impeachment. Chegaram a fazer um pedido de impeachment, mas não passou. E veja, num cenário muito positivo para que isso acontecesse. Em outros momentos, a mesma coisa. Mais recentemente, o próprio Donald Trump, né, tentaram fazer, inclusive, pedidos de impeachment com o Barack Obama. Esses pedidos de impeachment, eles exigem um período, um tempo, um preparo, uma defesa que é muito longa e demanda muito, muito, muito custo político. Dos dois lados. Porque a primeira impressão que fica também para o eleitorado é a seguinte: bom, se vocês estão buscando impeachment, né, vocês não poderiam estar fazendo outras coisas melhores para a população americana? Vocês não poderiam estar buscando resolver, de fato, pendências bipartidárias, questões econômicas, investimento, a questão da China, que eles adoram falar, que é o grande elemento atual de política externa? Então, a questão do impeachment hoje, ela é muito mais um gaslighting, na minha percepção. Ela é, portanto, algo para tirar a atenção, né, justamente de elementos como o próprio trumpismo, para tentar jogar Joe Biden na defensiva e para que ele também tenha que se preocupar com outros elementos a não ser a sua campanha presidencial. Então o que a gente está vendo, na verdade, é um jogo de empurra, um jogo constante de gaslighting, de tentar apagar o que um faz, tentar apagar o que o outro faz, empurrar para ele, né, os efeitos mais custosos de lidar com a mídia, com as redes sociais. Então, nesse caso, eu acho difícil que haja, de fato, um impeachment, especialmente porque o mandato dele já está acabando. Isso, se o seu mandato é renovado, esse pedido teria que ser refeito, reaprovado. Então, agora, né, o que de fato preocupa, e você colocou muito bem, é em Michigan. Michigan faz parte daqueles estados que anteriormente já tinham votado com Trump, se eu não me engano, e depois voltaram a votar com Biden, né, ali do Nordeste dos Estados Unidos, que é de onde vem muitos votos de colegiado e é onde a gente tem essa massa trabalhadora muito conectada à indústria, que é um setor que o Trump resolveu renovar, mas renovar às custas de muito subsídio, renovar indústrias que poluem muito e que já tinham saído dos Estados Unidos por uma série de razões. Então, Biden efetivamente não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser que ele queira se deslocar do seu discurso político em relação às questões ambientais, às COPs e tudo mais,
que supostamente é um tema de importância para o seu governo. Tem uma... Então, perder... Perdão, professor, Perdão. Não, imagina. Pode concluir, por favor. Eu ia dizer só que, no caso de Michigan talvez seja representativo para outros estados ali da região. Agora, o Trump perder o direito de ser candidato nas primárias de Michigan e Colorado, ainda assim não significa que ele vai perder sua indicação como candidato à presidência, né? Especialmente no caso de um estado como Michigan, né, que ainda assim a gente pode falar que hoje em dia é um purple state, que ele não é nem mais republicano, nem mais democrata, ele já fica nessa virada. Geórgia, Flórida também, a gente já pode colocar assim. Então, eu acho que sim, a vitória se houver de fato uma vitória contra o Donald Trump e ele foi impedido, e nesse impedimento o partido entender que não vale a pena, mesmo que ele ganhe as primárias, aí a gente teria um outro cenário. Professor, acho que então, só para fechar essa história do impeachment, a gente não deve ter de fato, uma decisão prática a respeito disso, uma consequência prática para o Biden. O que pode acontecer é um desgaste em termos de opinião pública mesmo, né? Em como o eleitorado vai enxergar esse processo acontecendo aí às margens de uma disputa eleitoral. Agora, tem também, acho que vale a pena perguntar a respeito da disputa, já que a gente está falando de Donald Trump, pelo poder dentro da direita americana, né? Tem o Ron DeSantis, que é o concorrente do Donald Trump. Ele saiu já em defesa do ex-presidente. Uma condenação de Trump abriria caminho para tornar ele uma espécie de mártir? A imagem dele poderia ser utilizada em favor, inclusive, do DeSantis? Ou seria muito prematuro a gente falar a respeito disso, talvez? Não, eu acho que independentemente se for Trump ou não, a lógica do trumpismo permanece, né? A figura dele, enquanto se qualquer candidato que falar, né? Eu sou o que vem depois, eu sou quem vai herdar o trumpismo, eu sou quem vai dar a renovação, eu sou quem vai continuar aquilo que o Trump não pôde, porque foi muito injusto. Isso por si só já carrega um discurso por trás, já carrega um discurso da extrema-direita, um discurso, na verdade, de fechamento do país, um discurso voltado a combate a minorias, a aceitação de discursos contrários a direitos LGBTQIA+, e de outros grupos minoritários nos Estados Unidos. Significa voltar, portanto, à ideia tradicional do WASP, White Anglo-Saxon Protestant, né? O americano enquanto aquele protestante, branco anglo-saxão, e ele é o permitido a ser americano efetivamente, a ter os direitos e os privilégios. Esse é o discurso do Trump. Com esse discurso que ele consegue atrair esse eleitorado. E o DeSantis sabe disso, tem feito, portanto, discursos inclusive mais duros em alguns momentos do que Donald Trump fez anteriormente, e em boa parte dos próprios republicanos tem adotado um discurso cada vez mais radicalizado. O partido tem se radicalizado. Existem, inclusive, artigos científicos que questionam se hoje o Partido Republicano estaria se aproximando de um discurso mais próximo da extrema-direita de partidos como o de Le Pen ou a AfD na Alemanha, do que efetivamente da sua história enquanto partido que falava muito da ideia de união nacional, que falava muito sobre elementos clássicos, né? Foi o partido que efetivamente acabou com a escravidão. Então veja como as coisas mudam, né? E hoje em dia, essa ideia do Partido Republicano, mesmo seus mais moderados hoje estão preferindo radicalizar um pouco o seu discurso em razão da necessidade, né? De se manter conectados a Trump e de segurar esse eleitorado que é também mais radical. Professor, para fechar a nossa conversa, quando que a gente deve ter uma decisão? Em quanto tempo a gente pode esperar uma decisão a respeito de uma medida concreta de inelegibilidade ou se Trump deve mesmo concorrer à corrida eleitoral nos Estados Unidos? Em quanto tempo isso deve vir? Olha, a Suprema Corte, de novo, vai ser interpelada nesse aspecto e ela lida com duas questões também. Uma delas é a de que, se ela acelerar demais, pode parecer que ela está fazendo algo para prejudicar Trump. Ela pode ser apontada, que ela ideologizou o pensamento, ela mudou os ritos e não está dando o tempo de resposta necessário a Donald Trump. Se ela é lenta demais, pode parecer que ela também quer se eximir de qualquer debate, não quer entrar nessa esfera e, obviamente, deixa um legado muito ruim, né, em termos de decisão, independentemente de qual seja.
Eu acho que essa decisão deve ocorrer até março do ano que vem, porque é justamente quando vão ocorrer as primárias dos estados, dos republicanos, imagino também que dos democratas. Então, para que haja efetivamente um valor à decisão a ser tomada no Suprema Corte e que isso possa reverberar nos estados, eu acho que antes de março de 2024 a gente deve ter uma decisão nesse sentido. Se não, a decisão tomada pela Suprema Corte já está dada também. Professor Lucas Leite, muito obrigada pela sua participação. O professor, ele é professor doutor de Relações Internacionais na FAAP, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Obrigada por aceitar nosso convite. Foi um prazer conversar com o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Em Detalhes. Prazer foi todo meu. Sigo à disposição, sempre que quiserem, é só chamar. Obrigada, professor. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Agora você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. 5 horas da tarde tem Rolê CL, 6 horas da noite CL Notícias, segunda edição. E também o episódio fica disponível sempre no formato podcast, em todas as plataformas de áudio, com trechos exclusivos que você não encontra aqui nessa versão em vídeo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Olha, o Padre Júlio Lancelotti tem uma mensagem importante e um convite para te fazer. Padre Júlio. Então, junto com o Leonardo Boff e o Chico Pinheiro, participe desses episódios, lute com esperança e pela esperança. Participe, vamos refletir juntos. Olá, sou Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. Dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.